Bom, pessoal, então, depois de respirar um pouquinho, né? Então, nós vamos continuar falar um pouco sobre esse material que eu preparei para vocês, agora focando, então, sobre as células, né? Como é que surgiram essas células mais complexas. Referente a isso. Vocês já viram o vídeo agora há pouco, né? Mostrando uma parte do que a gente chama de endossimbiose. E basicamente as células, vocês viram então, as células foram ficando mais complexas e a célula atual, como a gente conhece, ela na realidade é uma organização vamos dizer assim, de subcomponentes, né? Nós temos eu gostaria que focasse a tela agora, por favor, porque vocês lembram, né? Nós temos a membrana plasmática e depois várias organelas, né? Que são também membranosas, quer dizer, é um compartimento cheio de outros compartimentos. Eu costumo dizer que é uma grande fábrica, né? A célula como um todo, com vários departamentos aí, cada um com a sua, produzindo um determinado componente aí dessa imensa estrutura. Mas, se a gente fazer um esquema, né, como que essas células complexas são constituídas hoje, nós vamos poder falar que são constituídas de membranas, tá? Preenchidas por soluções aquosas contendo diferentes substâncias, né? Mas uma coisa bastante interessante é a gente não esquecer de frisar para os alunos que ou para a plateia que a gente estiver falando, esse processo da endossimbiose, né? Que vocês viram lá no filme também. Então, o que a gente tinha? O eucarioto protista e uma bactéria que foi incorporada, né? Uma cianófora paradoxa, né? Um zooflagelado com organelas fotossintetizantes. Então, essa estrutura como um todo, ela é muito semelhante à daquelas cianobactérias primitivas, tá? E com esse aspecto, né, relembrando esse lado da endossimbiose, que foi o processo inicial da formação dessas células mais complexas, a gente passa agora a relembrar com vocês, com um pouquinho mais de detalhes, algumas das organelas, sempre lembrando, então, que o que vai diferenciar, né, esses subcompartimentos que as células foram adquirindo, vejam, foi o núcleo é onde está localizado todo o material genético, né, todo o DNA, ou, vou falar todo, né, porque vocês viram que mitocôndria também tem DNA, mas a porcentagem maior de DNA, né, da célula está no núcleo. E a gente tem a membrana do núcleo, ela tem a característica própria dela, tem proteínas aqui específicas dessa membrana nuclear, né? E a gente tem o nucleolo, tem aqui a membrana e tem os poros, quer dizer, não dá para não chamar a atenção disso, vocês devem chamar a atenção desses poros existentes na membrana nuclear, porque é como o núcleo se comunica com as outras, o sistema de membranas do citoplasma, né? Senão o aluno fica com a impressão de que o RNA sai voando ou sai nadando, né? Entre a bicamada lipídica. Então, não é bem assim. É importante a gente, então, mostrar para o aluno esses detalhes para ficar essa imagem de que o núcleo se comunica com o citoplasma, tá? Então, é através...
através de alguns mecanismos que permitem, então, o material genético, né, o RNA no caso, migrar para o citoplasma, tá? Bom, então, falando em detalhe, né, depois do núcleo das células, a gente vai mostrar, também falar um pouquinho de uma outra organela que vocês viram também no vídeo, bastante importante, que são as mitocôndrias. Na realidade, a mitocôndria também era uma célula de vida livre, né? Lembrar que tanto nessa parte da membrana externa como a membrana interna das mitocôndrias, elas têm também fosfolipídios característicos, tem proteínas que só existem nessas membranas, tá? E que vão ser responsáveis por todo aquele processo da cadeia oxidativa, vocês lembram disso? Do ciclo de Krebs, da cadeia oxidativa que vai gerar uma porção de ATPs, né? No final, eu me lembro que é 36, 38 ATPs no final da cadeia respiratória como um todo, tá? Tá no ar? Tá no ar? Vai. Oh. Então, a gente tem que lembrar esse aspecto da característico, né, de cada organela. E nós vamos ter, dentro do que seria o citoplasma da mitocôndria, que a gente chama de matriz, né, mitocondrial, nós vamos ter aqui as substâncias químicas, os ATPs da vida, né, formados, quer dizer, toda a parte molecular que é necessário, né, todas as substâncias, as moléculas necessárias para que os mecanismos de respiração celular ocorram, tá? Lembrando então da importância das proteínas existentes nessas membranas, tanto externa como interna. Aliás, naquele vídeo Mitocôndria em 3 atos, a sequência dele é falando desse mecanismo de respiração celular, todo movimentado, né? Ele é bem completinho, tá? Bom, depois da mitocôndria, uma outra organela que existe agora, que agora, vocês lembram em qual célula a gente encontra esse tipo de organela, né? Nas células vegetais, a gente encontra o cloroplasto, né? Onde nós temos a estrutura toda do cloroplasto, olha eu aí falando que nem o Cebolinha. Essas placas aqui chamadas grano, e nessas membranas é que vão ocorrer o fenômeno da fotossíntese, né? Todas as proteínas envolvidas no fenômeno da fotossíntese estão localizadas nessas membranas aqui, tá? Então, a estrutura das membranas internas das organelas é extremamente importante para que cada uma exerça a sua função fisiológica, né, adequadamente, tá? Seguido a esse esquema, então, nós vamos ver agora a origem da mitocôndria, né, mais esquematizadinho para vocês, como eu disse, vou deixar esse material com vocês. Então, nós temos aí uma célula ancestral eucariótica, né, as membranas, a membrana nuclear saindo para a formação das membranas que forma hoje o Golgi, tá? E a endossimbiose, né, a introdução aí, o englobamento de uma outra célula de vida livre, que seriam as mitocôndrias, tá? A mitocôndria seria uma bactéria primitiva. Então, aqui nós temos uma célula eucariótica agora capaz de fazer a respiração celular, de produzir a sua própria energia para as suas atividades, tá? O mesmo aconteceu com os cloroplastos. A origem deles provavelmente foi muito similar às mitocôndrias, né? Então, a gente tinha uma bactéria fotossintetizante que foi incorporada
células eucarióticas primitivas, então a gente teve a célula autotrófica aqui, né? E depois, durante a evolução, essas células, na realidade, os autotróficos são as células que adquiriram a parede celular e são os vegetais, né, que deram origem aos vegetais, tá? Então, nós temos que lembrar desse aspecto. Quer dizer, cada organela, ela tem a sua própria constituição. A base é fosfolipídio, tá? E esses fosfolipídios são de composição diferentes e proteínas específicas que vão estar relacionadas com a função que aquela organela está exercendo, né, naquela célula, tá? Então, em seguida, vamos falar um pouquinho das outras organelas, né? Então, vocês estão tendo uma tela aí que nós montamos, né? Mostrando, então, por exemplo, vocês já imaginaram se essas enzimas que caracterizam, né, os que estão guardadinhas lá dentro dos lisossomas, se elas estivessem livres na célula? São enzimas altamente proteolíticas, quer dizer, ia ser uma bagunça, né? Porque essas enzimas livres, elas vão quebrando o que encontra pela frente. Eu não sei se vocês se lembram, por exemplo, a tripsina, ou a família da enzima tripsina, ou quimotripsina, são enzimas que onde elas encontram um aminoácido básico, né, arginina, lisina, elas vão quebrar aquela ligação peptídica. Então, vão destruir. Então, a função, é importante a função do lisossoma em conter as enzimas chamadas digestivas. Por isso que a gente costuma dizer que o lisossoma, então, ele corresponderia, né, ao aparelho digestivo aí da célula, né? E contém as enzimas altamente hidrolíticas aí. O mesmo acontece com a estrutura que contém a enzima catalase, tá? Que também está ali agrupada, está empacotadinha ali para que não destrua tudo por aí. Agora, a gente tem também, vejam, os microtúbulos, né? Que fazem parte do que a gente chama citoesqueleto da célula. Então, a célula, ela não é... Eu não gosto dessa comparação que alguns fazem de dizer a célula parece um saco, né? A célula não é que é um saco disforme. A célula tem uma estrutura, né? Ela tem esse citoesqueleto, que são proteínas da família das nossas proteínas musculares, né? A célula tem a quitina, a miosina, que são proteínas fibrosas, que fazem, então, dão essa consistência, essa estrutura que a célula, que cada tipo de célula vai ter, né? Algumas vão conseguir, inclusive, se movimentar. Nós já vamos falar um pouquinho disso. Bom, então vejam que a célula tem organelas com membranas e tem estruturas que vão constituir o que a gente chama de citoesqueleto, tá? Voltando um pouquinho mais aqui para as nossas organelas, a gente tem o sistema de membranas, né? A rede do retículo endoplasmático, aqui o retículo endoplasmático liso, tá? E quando os ribossomas estão incorporados nesse retículo endoplasmático, nós temos um retículo endoplasmático rugoso, tá? Também um sistema de membranas específico, tá certo? Bom, em seguida, desculpe, nós temos, por exemplo, aqui é um mais próprio das células vegetais, é um tonoplasto, né? Onde ficam armazenados sais, carboidratos e proteínas que as próprias plantas produzem, né? Seria o local aí de reserva dessas substâncias, tá? Passar um pouquinho aqui. Aqui a gente tem a representação dos retículo endoplasmático rugoso, tá? Mostrando, então, os ribossomas, né? Ligados aqui, tá? E lembrar também que
o ribossoma, apesar dele ter uma estrutura, né, própria, o ribossoma não tem membrana. O ribossoma ele é constituído de proteína e RNA ribossômico, tá? Então, esses detalhes, né, à medida que vocês conseguirem sensibilizar os alunos, né, ou motivar de alguma maneira, que para ter essa ideia do quão complexa é uma célula. Se a unidade menor do ser vivo, então ela é completa, né, bastante compartimentalizada e tudo precisa funcionar sincronicamente. Quando alguma coisa não funciona certo em uma célula, nós já temos um distúrbio, né? E aí é que aparecem as chamadas doenças, né? Por que aparecem os distúrbios? São esses. É o não funcionamento organizado, né, das células de uma maneira geral. Bom, e só que nós sabemos também, né, aqui, por exemplo, vamos voltar na imagem, nós sabemos, isso aqui, uma imagem bonita de uma célula animal, né, uma célula que tem a membrana plasmática, as microvilosidades. Isso é uma coisa importante, olha. Uma célula, será que se comunica com a outra? Né? Então, não deixar para o aluno essa ideia de que a célula ela é uma unidade, sim, mas já vou entrar nisso já. As células, elas têm que se comunicar dentro de um ser vivo, elas têm canais de comunicação, né? Que são essas microvilosidades. E depois as outras organelas que a gente já acabou de falar, né? Aqui o retículo endoplasmático rugoso, né? E o sistema de Golgi. Estava esquecendo de falar dele. O Golgi é um sistema de membranas super importante, porque nele é que muitas substâncias vão ficar armazenadas aqui, e são essas vesículas que saem do sistema de Golgi é que vão se fundir com a membrana plasmática e vão liberar o conteúdo que foi produzido aí na célula quando ele precisa ser disponibilizado para fora dessa célula, tá? Então, vejam como tudo funciona tão sincronicamente, né? As células tanto produzem substâncias para a sua própria maquinaria, como ela produz substâncias também para ser exportada, que vai agir em outro lugar. Um exemplo disso são os hormônios, né? Que vocês podem... Hormônios são substâncias que a meninada já ouviu falar. Então, se você tem... Nós temos células secretoras, né? Unidades celulares secretoras no tecido epitelial, por exemplo. Daqui a um pouquinho eu falo deles. Bom, se essa é uma célula animal, a próxima, então, eu estou mostrando para vocês o esquema de uma célula vegetal. E isso é importante também chamar a atenção e, através da atividade que depois vocês vão fazer, já com a Gislaine, que ela vai dar as orientações, vocês vão poder... existem maneiras, né? Vocês têm mídias aí interativas que vocês podem pedir para os alunos especificarem as diferenças das células animais e vegetais, e citando quais, né, o que mais a célula vegetal tem de diferente, além da parede celular, né? E cloroplastos e as vesículas, os tonoplastos também, tá? Então, é importante fazer essa diferenciação entre os três, a célula animal, vegetal e o procarioto, porque a gente continua convivendo com as bactérias procarióticas, tá? Eu acho que eu não pus um procarioto aqui. Bom, mas, então falamos, né, bastante das células, e agora é importante também mostrar a diversidade, tanto em estrutura como função de todas as células que compõem os seres vivos, né? Então, se a gente pegar a gente pode pegar exemplos, né? Vocês podem até pedir para os alunos exemplos que eles vão citar da diversidade
da morfologia das células, tanto em diferentes organismos ou tanto num organismo específico, né? Aqui eu pus uns slides mostrando um protozoário de vida livre, tá? Mostrando essa célula como é que é. Vejam que alguns protozoários têm o flagelo, né? Que é uma maneira de movimentação. Esses daqui são outro tipo de isso aqui, bactéria, que no caso, eu não sei precisar. Pelo tamanho deve ser protozoário, viu? Que não se locomove, né? Não tem o flagelo. Enfim, um outro tipo de célula, por exemplo, esse aqui é uma microscopia eletrônica de um fagócito, né? A gente chama no organismo de um macrófago. Vejam, olha, ele está aqui englobando uma bactéria. Aqui a gente tem um esquema, né? Aqui a gente tem um esquema, um vacúolo, aqui está englobando. Esse vacúolo, em geral, ele é fundido, né? Com aquela vesícula que formou quando englobou. Essas bolinhas aqui estão representando os lisossomas, que é onde são as organelas que têm as enzimas digestivas, e quando funde esse vacúolo, né, que englobou a bactéria, nesse caso, com os lisossomas, forma uma outra estrutura que eles chamam de fagolisossomas, mas é onde vai ocorrer a digestão daquilo que o macrófago ou que o fagócito englobou, tá? Então, num lado, vocês têm a figura da microscopia eletrônica de como acontece, e no outro a gente tem uma figura mais esquemática, tá? Que então é mostrando o real, como ocorre, tá certo? Bom, além dessas células, eu separei também umas figuras bonitas, né, conforme a Ana, que é artista, mostrando fibroblastos, né? O fibroblasto são as células do nosso tecido conjuntivo. Então, eles formam vistas diferentes, né, de fibroblastos. Eles formam, assim, tipo microtúbulos, né, fazendo projeções, né, aqui mostrando microfilamentos, filamentos que eles chamam de intermediários. Isso tudo, hoje em dia, foi possível observar através do desenvolvimento de equipamentos específicos, microscópios, junto com softwares que colorem, né? A gente geralmente não consegue obter imagens dessa natureza, mas através de tecnologias, né, juntando microscopia eletrônica com técnicas de computacionais, a gente consegue obter essas imagens bastante interessantes. Já que eu falei em tecnologias, né, eu gostaria de chamar a atenção dos professores do quanto é importante, à medida que se for falando da evolução e do conhecimento que se vai adquirindo, é importante também mostrar o paralelo entre desenvolvimento tecnológico. Nós não conseguiríamos chegar a esse nível de conhecimento se a gente não tivesse, em paralelo, o desenvolvimento de equipamentos capazes, então, de demonstrar, né, que a gente pudesse tomar conhecimento, que os cientistas pudessem estudar com detalhes. Atualmente, a gente está começando a acompanhar o trânsito das moléculas dentro das células, né? Fazendo trânsito intracelular. Então, isso eu diria que está engatinhando ainda. E graças ao desenvolvimento de chamadas microscopias confocais, que permitem você acompanhar em tempo real, né, o trânsito, então, do que está ocorrendo, como as coisas se movimentam dentro das células. Lógico que marcando muitas substâncias com compostos, né,
que quando excitados emitem luz, são compostos fluorescentes e tal. Então, todo esse conhecimento científico que a gente tem atualmente, eles estão atrelados ao desenvolvimento tecnológico também, tá? Então, voltando às nossas células aqui, falando um pouquinho mais de evolução, quer dizer, quem ainda não teve giardia ou não teve um filho que tem giardia, né, que preocupa tanto a gente? A giardia é um protozoário e ela é considerada um intermediário no processo evolutivo dos eucariotos, né? A giardia tem, a gente vê no microscópio a giardia desse jeito mesmo, né? Aparece 2 olhinhos, né? Ela tem 2 núcleos, tá? E tem o flagelo, porque ela se locomove, tá? Então, a giardia, ela representa esse estágio intermediário, ela tem um citoesqueleto, tem 2 núcleos nesse citoesqueleto, né? Não tem, por exemplo, eu acho que até tem um slide aqui, ó. Ela não tem mitocôndrias, tá? Então, se analisar o DNA dela, como já fizeram, ela revela ser mais próxima de bactérias do que das células eucariotas de uma maneira geral, né? Então, ela representa um marco intermediário nesse processo de evolução celular, tá? Bom, um outro aspecto durante esses ensinamentos aí sobre células que vocês devem assim, reforçar com os alunos nós não conseguimos um bom slide para mostrar para vocês aqui. Nós adaptamos um slide, por favor, só para vocês terem ideia de tamanhos relativos, né? Se a gente pensar numa molécula que ela tem poucos nanômetros, né? Uma célula animal, de animal para vegetal, elas variam de 10 a 100 nanômetros. A célula vegetal é muito maior. Vocês lembram, deve ter visto em alguma aula de biologia, se não tem essa condição na escola, mas deve ter visto já na faculdade, que a célula vegetal a gente vê com muito mais facilidade, né? E a célula animal, ela é muito menor. Então, se vocês puderem trabalhar uma escala, passando onde mostra, assim, as moléculas, passando para macromoléculas e passando para células, enfim, fazendo uma escala, né, para o aluno ter noção de tamanho, aí, né, comparando uma cabeça do alfinete com um ovo, essas ilustrações, né, que passa do abstrato para o concreto, né? Isso é bastante importante para o aluno nessa idade de jovem ainda, de adolescente, que a gente está abordando, tá? Que vocês estão trabalhando, né? Bom, em seguida, a gente tem que lembrar que as células, de uma maneira geral, elas vão se organizar e formar os tecidos, né? No homem, nos animais superiores, a gente tem os tecidos fundamentais, que é o tecido epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. E lembrando que o tecido conjuntivo, né, a gente tem nós temos subtipos, né? Então, o tecido sanguíneo, o ósseo, eles são subtipos do tecido conjuntivo, tá? Esses tecidos, né, são células que se organizam, que se agrupam, que desde o desenvolvimento embrionário, né, já começa a ser formado lá, e que vão formar esses tecidos diferentes, com propriedades próprias, né? E dentro esses 4 tecidos fundamentais, eles vão estar presentes na maioria dos nossos órgãos, né? Se a gente pegar um coração, um pulmão, um rim, um fígado, um cérebro, nós vamos ter todo tipo nós vamos ter esses tipos de tecido lá, né? Nós vamos ter tecido conjuntivo, epitelial, nervoso, muscular, tá certo? Formando as estruturas que compõem os determinados órgãos. Então, é sempre importante
lembrar esses aspectos. Por exemplo, aqui eu achei, vamos lá na tela, esses são fotomicrografias de tecido nervoso, né? Então, olha, falando na diversidade das células, né? Isso são células, então, presentes no tecido nervoso. Essas daqui também, não sei se são hemácias que estão por aí, ou glóbulos brancos, mas essas células assim prolongadas são típicas do tecido nervoso, né? Aqui, num outro tipo de coloração, se eu não me engano, esse esqueleto aqui que a gente vê são as células da glia. Enfim, cada tecido, então, vão ter a sua morfologia, as células de cada tecido vão ter a sua morfologia própria, né? Não coloquei aqui todos, porque senão tem que dar uma outra videoconferência sobre tecidos, né? Os diferentes tecidos, as propriedades, morfologia e funções das células, né? E aí a gente ia se prolongar bastante. Eu já acho chato falar muito, né? Então, com a videoconferência, eu acho que fica mais chato ainda. Bom, a partir, então, dos tecidos, né, já que eu falei em tecidos, nós precisamos lembrar que ocorreu, né, durante todo esse desenvolvimento, a formação dos animais, até chegar o animal superior homem, mais dependente, né, de todos os outros, nós tivemos, então, a evolução das espécies, né? E nesse momento que vocês podem fazer uma chamada, um paralelo, né? Eu ia falar um overlap, mas fica difícil falar isso lá para os estudantes do ensino médio, mas fazer um paralelo com a importância, né, do que aconteceu, do que está acontecendo, né? Se a gente voltar aqui no vídeo, nos slides, eu coloquei aqui várias espécies, né? Um tubarão, um lobo, um koala, um elefante, enfim. A diversidade das espécies, tanto dos vegetais como dos animais, né? Superiores, e o quão dependente hoje os animais são do nosso meio, né? Tem mais um slide aqui que é mostrando a nossa evolução suprema, né? Chegou lá no homem, no mais dependente de todo o resto, né? Se a gente lembrar bem, eu gosto sempre de falar isso para vocês, para os alunos, né? Nós somos o animal mais dependente, né? As nossas crias não se criam independentemente, né? Os outros animais, depois, pós-desmame, eles são capazes, os mamíferos, né, são capazes de sobreviverem, o homem não. Então, a evolução, ela aconteceu, tá certo? E o que a gente está preocupado, o que nós estamos preocupados atualmente, né? Que à medida que a gente evoluiu, se desenvolveu, chegou a esse ponto que chegamos, com todas as tecnologias envolvidas, aí nós estamos num momento que nós já estamos tendo, né, a extinção de algumas espécies. Como nós somos heterotróficos, né, necessitamos de outros, de tudo que nos envolve aí para sobreviver, então a gente precisa cuidar, né? Eu acho que a mensagem também que deve ficar que eu gostaria de deixar para vocês é que tem que ser feito sempre uma correlação, né? Toda vez que se fala da organização dos seres vivos com onde esses seres vivos aqui na Terra estão vivendo, né? E se a gente não cuidar, o que vai acontecer? Nós vamos ter extinção de espécies, né? A gente tem os fenômenos naturais, aqui está mostrando lá um vulcão que deve ter sido responsável, né? Vários cataclismas aí de vulcões, meteoritos que foram responsáveis pela extinção dos dinossauros e por outras espécies também.
E à medida que as espécies vão se extinguindo, a gente vai tendo um retrocesso, né? Apesar da idade média do homem ter aumentado e em função das tecnologias que a gente tem atualmente. Então, como a gente vai conduzir as próximas videoconferências para vocês terem uma ideia? Nós vamos falar depois, né, com outras professoras, não vou ser eu, vocês não vão só me ouvir, né? Nós vamos falar um pouco da estrutura básica, né, dos ácidos nucleicos e de como todo esse processo de duplicação, transcrição e síntese de proteínas, e relacionando esse processo todo com as técnicas atuais utilizadas, chamadas de biotecnologia, aplicadas aí a vários aspectos, né, tanto a agricultura como a saúde, enfim, mostrando qual que é essa relação da biotecnologia com vamos dizer assim, o bem-estar atual da humanidade, até o desenvolvimento de novos medicamentos, como vai ser mostrado na última videoconferência. Então, a ideia de começar com as células, né, foi para dar essa base e mostrar que todo o processo que vem molecular que vem a seguir, que nós vamos abordar, está relacionado, então, vão estar relacionados com o que ocorre dentro de uma determinada célula, tá? Então, agora eu vou passar a palavra. Quer dizer, acho que a gente faz agora uma interação, né? E a Beth vai falar com vocês mais um pouquinho. Eu queria atentar vocês para uma observação. Nós organizamos essa videoconferência e quando nós conversamos quais seria o teor e o conteúdo dessa videoconferência, a proposta é a seguinte: ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando com formação continuada, fazendo uma atualização dos conceitos, né, que envolve toda essa organização da biologia molecular, o histórico da biologia molecular, vocês são o público-alvo que nós temos aqui, são vocês, professores coordenadores de oficina pedagógica, responsável pela formação continuada dos professores, de suas diretorias de ensino. Nós gostaríamos que o enfoque de vocês, que o olhar para essa videoconferência fosse, além dos conceitos e temáticas e conteúdos do tema em si, vocês atentassem às metodologias. Por isso que nós colocamos, e é a proposta que está dentro da nossa proposta da Secretaria, esse repasse, né, da alfabetização científica metodológica. Então, ter esse olhar. Vocês viram que a apresentação de todo esse histórico da biologia molecular foi utilizada figuras, imagens, né, recursos, vídeos, e esse momento de interação que nós vamos abrir agora para vocês é justamente para a gente fazer essa discussão. Como é que nós vamos divulgar essa ciência, né, diante de toda dessa imensidão de produção que nós temos, das várias áreas que interagem nessa temática? Como é que vai ser como é que o professor pode trabalhar de forma a integrar o aluno nesses assuntos que são de grande relevância para nós?